Gente, a questão 3, eu não estou com o enunciado na íntegra, mas você pode acompanhar aí com a sua avaliação. Era uma questão que dava duas leis de uma função f e uma função g, e queria verificar se essas funções possuem ou não possuem pontos em comum. Para saber se elas têm ou não ponto em comum, se tiverem ponto em comum, são as interseções desses gráficos. Para localizar essas interseções, a gente vai igualar as duas leis. Então, não sei por que está aparecendo essa bolinha. Toda hora aparece isso. Mas vamos lá. Vai ficar assim, ó, x mais 1 igual a x ao quadrado mais 4. Todo mundo vai para o mesmo lado, vai ficar x ao quadrado menos x menos 1 mais 4 igual a zero. E aí a nossa equação que a gente vai resolver é essa aqui, x ao quadrado menos x mais 3 igual a zero. Então, o que acontece? Quando você iguala as duas leis, o que eu estou encontrando? Eu estou encontrando se existe algum valor de x, ou seja, alguma abscissa que é comum aos dois gráficos, que pertence aos dois gráficos, o ponto que pertence aos dois gráficos. Daí, pela análise da equação de segundo grau, o que acontece? A gente vai fazer o discriminante, que é o delta. B ao quadrado menos 4ac. E a gente vai analisar o valor do delta. Se o delta dá um número positivo, o que acontece? Se o delta é um número, deixa eu até mudar a cor, fazer essa análise aqui no cantinho. Se o delta é um número positivo, então a função tem duas raízes reais e distintas. Só não vou escrever o distintas. Se o delta for igual a zero, a função tem uma raiz real, que a gente chama de raiz dupla. E se o delta for menor que zero, significa que não possui raiz real. Muito bem. Então, quando a gente volta para a nossa equação, se o delta, dependendo do valor do delta, eu já vou afirmar se esses gráficos têm ou não interseção. Então, o nosso delta vai ficar assim, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, esse delta é 1 menos 12, delta é igual a menos 11. Se o delta deu negativo, o que isso significa? Que essa equação não tem raiz. E se ela não tem raiz, os gráficos não possuem pontos de interseção, tá? Então, ó, eu não consigo escrever uma palavra e falar outra. Agora fechou. Bonitinho. Beijo, gente. Tchau.